Programa Roda Brasil Amigos. Oferecimento ATU, Associação dos Transportadores Urbanos de Passageiros de Santa Maria. EP Mecânica Multimarcas, Rua 24 de Fevereiro. Universitária Seguros, o nosso compromisso é a sua segurança. Walter Beltrame, esse é o nome em materiais de construção. Mercado Santa Marta, as melhores ofertas da Rede Super, Avenida Alcides Roth. Ótica Norberto, profissionais qualificados para o seu atendimento. Galeria Chami. Restaurante do Vitor, buffet livre e por quilo, Rua Visconde de Pelotas e Avenida Tênis Clube. Programa Roda Brasil Amigos, na frente e em todas as frentes. Olá amigos, estamos chegando com o nosso Roda Brasil Amigos aqui no seu canal 19, TV Santa Maria. Eu sempre repito, né? Você é assinante NET, nos assiste no canal 19. Mas se não é assinante NET, você nos acompanha através das redes sociais, várias plataformas, tem o Facebook, né, Marion Guimarães de Mello, o Facebook da TV Santa Maria, a página do Roda Brasil Amigos, a página da Televisão Santa Maria, através do YouTube também. Então o nosso programa ele fica disponível para você poder acompanhar as nossas entrevistas. Nós que sempre temos esse segmento aí, entretenimento, cultura, esporte, jornalismo, informação. Então tudo realmente que acontece na cidade passa aqui no Roda Brasil. No programa de hoje, eu vou trocar um passo com o Dr. Wagner Pompeu. Aliás, fazia tempo, né, que eu não conversava com o Dr. Wagner Pompeu. E para já falarmos um pouco, né, sobre as questões trabalhistas, sobre as consultorias que ele está dando, enfim, é sempre importante também a gente estar por dentro dessas questões jurídicas aí. Dr. Wagner, devagar, que lesionou a mão, não vou te apertar muito forte, né? Exatamente. Tudo bem, prazer recebê-lo aqui. Satisfação é minha, Marion. Sempre uma oportunidade para poder retornar a essa casa, retornar a esse programa e conhecer essa nova estrutura que, olha, me deixou de boca aberta. Tá parabéns. Bacana, né? Tá, realmente parabéns aí, né? O nosso diretor, o André Trevisan, a equipe, né? Essa parceria com o Diário de Santa Maria, né? Por incrível que pareça, o pessoal diz, mas lá vai ficar mais longe. Não, aqui tu vem, tu consegue entrar, estacionar. Muitas vezes ali nós estávamos na Caciso, dava 3, 4 voltas ali para arrumar um estacionamento, né? Às vezes, né, até com alguns estacionamentos aí com preços exorbitantes. Não, aqui o cara está tranquilo, um espaço agradável e é sempre importante nós recebermos aqui os nossos convidados. Dr. Wagner, nos fale um pouco aí como é que estão as atividades, né? Eu sei que tu tem um trabalho bastante importante nessas questões trabalhistas, muitas mudanças, né, nessa nova conjuntura aí de questões realmente relevantes às questões trabalhistas, mas também que tem ligação direta com a questão da Previdência, né? Sem sombra de dúvidas. Marion, 2020 é um ano que está começando bastante movimentado e promissor, né? Depois de 10 anos num dos maiores escritórios de advocacia aqui de Santa Maria e região, como tu bem sabe, eu já avisei os amigos e clientes e alunos mais próximos, né, de que tomei uma decisão importante, né, de dar um passo além e aproveitar um pouco tudo isso que eu já construí até então e essa visibilidade que tenho, em especial nessa área do direito do trabalho, para estruturar um espaço que vai ser só meu, um espaço para melhor atender essa clientela que já tenho e outras tantas que virão. Então, a partir de agora, 2020, especificamente o mês de março, eu estou dando início às atividades da Wagner Pompeu, Advocacia e Consultoria Jurídica, né? Não temos ainda nenhum endereço no momento, a gente vai trazer novidades nos próximos dias e a gente espera que a gente continue desenvolvendo esse trabalho que até então é um trabalho modelo nessa área do direito do trabalho, é um trabalho extremamente técnico, né? E que, no mais, às vezes, não se restringe só a Santa Maria, né? Claro, isso é importante. E hoje também uma das questões importantes, né, Wagner, até tu ter o teu escritório aí, com um endereço para que os clientes, mas hoje a questão das redes sociais também, o WhatsApp, enfim, outras fontes, facilitam, né, informações e até mesmo questões de agendamentos, né? Sem sombra de dúvidas, e eu também sou uma pessoa que há muito tempo já sou professor universitário, gosto dessa veia acadêmica, né, gosto da docência. Então, por exemplo, eu sou professor de Direito do Trabalho, não à toa, e também professor de Direito Penal já há mais de 10 anos. Então, curso atualmente doutorado na Universidade Federal de Santa Maria, fiz mestrado, 3 pós-graduações.
E esse ano aí eu devo encerrar mais esse importante ciclo do meu doutoramento, indo para, quem sabe, o ano que vem, acho que um pós-doutorado no exterior, né? Bacana. É sempre importante, né? Porque buscar conhecimentos, agregar, se especializar. Mas alguma coisa, como é que tu vê, assim, no âmbito geral, especialmente essas questões trabalhistas, que me parece, né, que ela acabou, assim, crescendo muito, né? Tendo muitos, eu acho que muitos casos e muitas questões novas que são agregadas a isso aí. Está sempre tendo novas, né, questões aí que são agregadas aos processos, né? Exatamente, Marion. Eu tenho dito para os meus alunos e para os meus clientes que nos últimos 2, 3 anos não tem sido muito fácil ser advogado trabalhista, não tem sido muito fácil ser juiz de trabalho, ser promotor de trabalho, enfim, porque nós vivemos um contexto de uma modificação, uma mutação legislativa muito grande, né? Isso começa logo após o impeachment da Dilma Rousseff, quando nós temos a chegada do Michel Temer no governo, né? E ele abraça aquela bandeira da reforma trabalhista e também da Previdência, mas ele só consegue executar a trabalhista porque era uma medida um pouco mais fácil de ser aprovada no nosso Congresso Nacional. E logo depois, agora, quando nós temos a saída do Michel e a entrada do Bolsonaro, também um momento bastante difícil no que toca a questão trabalhista, porque nós temos a proliferação aqui de um grande número de medidas provisórias, né? Uma forma não tão normal, assim, digamos, de legislar, mas que, querendo ou não, tem sido bastante adotada pelo presidente Bolsonaro e que, no mais das vezes, torna tudo que já seria discutível ainda mais discutível, né? Então, a gente vive esse contexto, um contexto de muita novidade, de muita mudança, mas, em tese, também de muito questionamento quanto a um ou outro instituto e, às vezes, até como uma legislação inteira, né? Uma medida provisória inteira sendo questionada se seria legal ou não aprovar dessa forma e não por um processo legislativo distinto, né? O Dr. Wagner, hoje, digamos, tu atua nos dois segmentos, no trabalhador e também no caso do empresário também? São, digamos assim, questões diferenciadas ou não? São formas de atuar de maneira distinta, né? Porque às vezes as empresas já têm, muitas delas têm o seu departamento jurídico, né? Exato, são duas formas de atuação. Tem algumas empresas que preferem investir naquilo que nós chamamos de um preventivo e contratam um advogado como se fosse um plano de saúde para a tua empresa, né? Alguém permanentemente que vai te dar uma consultoria, que vai te orientar no dia a dia. Quando tu precisar, tu tira o telefone do gancho, tu tem esse profissional ao teu dispor, esteja ele dentro da tua empresa ou no próprio escritório. E tem aquela outra empresa que também ela não tem um profissional contratado permanentemente e chama, digamos assim, no jargão popular, para apagar um incêndio, apagar né? um incêndio. Infelizmente, Marion, o que eu tenho visto nesse meio empresarial é que a maioria dos empregadores brasileiros eles não enxergam essa contratação de um profissional da área da advocacia como sendo um investimento. O pessoal que nunca foi processado, ele pensa, por que eu vou gastar com advogado se eu nunca fui processado? Pois é. Então, isso acaba trazendo um passivo a médio ou longo prazo muito grande, porque nessas situações, quando este mesmo empregador acaba sendo demandado na justiça, infelizmente aquele advogado que ele vai contratar, em vários aspectos fica de mãos amarradas. E isso influencia diretamente no resultado que esse profissional vai buscar. Que bom que nós tivéssemos uma mudança de cultura e que a partir de agora a gente tivesse essa mudança de paradigma. Tivéssemos empresários que investissem mais nessa forma de contratação, nessa forma de preventivo, como uma forma de, a médio ou longo prazo, a gente evitar, né, passivos. Pois é, eu estava falando e eu estava pensando aqui nesse aspecto. Por exemplo, muitas vezes acontecem os acidentes, né? Acontecem algumas coisas que não, claro que acidente já diz, né? Infortuito não é previsto, mas de que forma assim vocês preveem que eu digo a instrução para a empresa, Wagner? Na verdade o que a gente tem que fazer, Marion, é uma análise caso a caso, né? Uma empresa que ela explora uma atividade de risco, obviamente a chance de um acidente de trabalho envolvendo seus colaboradores é muito maior de uma empresa que não desenvolve atividade de risco. Então, essa análise que a gente acaba fazendo quando atuamos de maneira preventiva e permanente é uma análise caso a caso, levando em consideração cada uma das atividades que a empresa desenvolve e verificando
quais são os riscos inerentes a cada um daqueles colaboradores, né? Nós temos no âmbito do direito do trabalho os programas obrigatórios, que é o PPRA e o PCMSO, que já servem para esse tipo de análise de risco. É uma análise preventiva, é verdade. E ao contrário do que muitos empresários pensam, não existe um número mínimo de funcionários para que tu tenha esses programas. Se tu tiver um funcionário, se tu tiver 100, é obrigatório que eles existam, né? Inclusive no judiciário, quando nós temos questionamentos de insalubridade e periculosidade, tem juízes do trabalho que entendem que se a empresa não junta no processo esse PPRA e esse PCMSO, ela já estaria, né, numa condição de condenação quanto a essas rubricas. Pois o que eu queria me referir era isso, uma questão de atenuar, né, digamos assim, no caso de uma de indenização, no caso de um processo, tu tendo as normas, tu cumprindo, né? É que nem, falando grosseiramente, aqui na TV nós somos obrigados a ter o PPCI, né? Que é o, exato, né? Exato. Sabe que pela experiência que eu adquiri nos últimos anos, eu atuei e me especializei em acidentes de trabalho e a empresa ela tem então como obrigações, primeiro, manter um ambiente de trabalho, né, condizente com a questão de saúde e segurança, né? Ela tem que ter o PPRA, tem que ter o PCMSO, que são os programas de saúde e segurança previstos nas portarias do Ministério do Trabalho e Emprego. Ela tem que alcançar os IPIs inerentes a cada uma das atividades que ela exerce dentro da sua sede. Ela tem que dar um curso de utilização desses IPIs e tem que fiscalizar a sua utilização e sempre substituir quando estiver degradado, né? Então, o que acaba acontecendo? A maioria das empresas, ela só alcança o IPI e não substitui, ela só alcança, mas não dá o treinamento, ela só alcança, mas ela não fiscaliza o uso, né? Então, digamos que numa situação que um trabalhador ele acaba caindo de um andaime, de uma altura de 5, 6 andares, por exemplo. Se ele se lesionar ou se ele acabar falecendo, o que vai se analisar existem os programas, ele recebeu o cinto, estava utilizando ou não, por que não estava utilizando? Né? A mera utilização não é uma tese que vai acabar isentando a empresa de responsabilidade. Nós tivemos um caso agora, acho, em Porto Alegre, né, de um pessoal que estava limpando, acho, um prédio, né, num andaime lá, acabaram caindo, e aí a empresa não tinha os equipamentos necessários, né, de segurança. Né? Exatamente. E o que a gente precisa destacar também nessa questão dos acidentes é que até mesmo relações de terceirização importam na responsabilidade da tomadora. Se eu terceirizo e essa terceirizadora coloca um funcionário atuando dentro da minha sede e ele não ganha um cinto... Tu tem a responsabilidade também. Exatamente. Se vier acontecer algum tipo de evento, né, traumático, caracterizado como acidente de trabalho, a responsabilidade vai existir. E essa questão toda, ela acaba fazendo parte do processo. Aumentando indenizações, entendeu? E vindo, claro, obviamente, favorecendo o empregado em relação à empresa, né, que tem as suas responsabilidades, né? Exato. Via de regra, a gente sempre discute, houve culpa da empresa ou não? A empresa foi ou não foi negligente no que toca à concessão dos equipamentos de proteção individual e às vezes coletivo, sua substituição, a questão relativa ao treinamento e a efetiva utilização pelos trabalhadores. E do outro lado, quando vem a empresa se defender, ela analisa, olha, eu cumpri tudo que a legislação determinava, efetuei o alcance de todos os equipamentos de proteção e efetivamente o fato aconteceu por culpa exclusiva da vítima, por culpa do trabalhador. Então, a gente está sempre nessa discussão, né? Tentando resolver se a culpa veio da empresa ou se a culpa veio do trabalhador vítima daquele evento, né? Muito bem, me faz sinal lá o Ademir que a gente fechou o primeiro bloco. Papo muito legal aqui com o Dr. Wagner Poupel. A gente vai para o intervalo, valorizar os nossos apoiadores culturais. Na sequência, a gente volta aí para o segundo tempo para conversar um pouco mais com o Dr. Wagner. Intervalo é rápido, é pai e bola. Programa Roda Brasil Amigos. Oferecimento ATU, Associação dos Transportadores Urbanos de Passageiros de Santa Maria. EP Mecânica Multimarcas, Rua 24 de Fevereiro. Universitária Seguros, o nosso compromisso é a sua segurança. Walter Beltrame, esse é o nome em materiais de construção.
Mercado Santa Marta, as melhores ofertas da Rede Super, Avenida Alcides Roth. Ótica Norberto, profissionais qualificados para o seu atendimento. Galeria Chami, Restaurante do Vitor, buffet livre e por quilo, Rua Visconde de Pelotas e Avenida Tênis Clube. Programa Roda Brasil Amigos, na frente e em todas as frentes. A vida nos apresenta desafios, mas o que procuramos é viver sempre bem e feliz. Somos unidos por sermos especiais. Afinal, se fôssemos iguais, tudo seria tão sem graça. Ainda bem que viemos para fazer a diferença nesse mundo. It's 12 past midnight. Don't close your eyes. Your soul's up alive, and I'll be by your side. I want your love. I want it tonight. I'm taking your heart, so don't you fight. I'll be your fantasy, your favorite dish. Come back to the middle and round again. I'm gonna be there till the end, 100%. Your love. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Muito bem, de volta com o nosso Roda Brasil Amigos aqui no seu canal 19. Estou trocando um passe aqui com o Dr. Wagner Pompeu. E no intervalo a gente continua conversando e uma das questões que eu quero inserir Dr. Wagner, a questão já que tu falaste também, abordou essa questão das terceirizações, como é que se procede isso aí, como é que está essas questões, isso aí que tem muitas empresas às vezes que contratam, terceirizam e aí no fim acaba quebrando as firmas e o pessoal fica com o pincel na mão, como se diz, né? É verdade, Marião. Olha, nós tivemos, dentre todas essas mudanças que se avizinharam aí nos últimos anos, uma também bastante importante no que toca à terceirização. A terceirização ela surge nos Estados Unidos na década de 50 e a partir disso ela vai se expandindo, né, pelo mundo, inclusive chegando ao Brasil. E até pouco tempo atrás, a questão de um ano e meio atrás, nós não tínhamos no Brasil uma legislação referendando a terceirização. É mesmo? A única questão que tínhamos era uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho dizendo que era possível e limitando-a, né, a somente as atividades meio, nunca as atividades fim de um determinado empreendimento. O que significa isso? Que um determinado hospital, então, poderia terceirizar a limpeza, a segurança, mas não médicos, enfermeiros, aqueles profissionais da linha de frente que se encaixavam naquilo que é a atividade preponderante do empreendimento. Do né? empreendimento, perfeito. Mas isso não era muito respeitado. Nós tivemos vários casos aqui, eu tive a oportunidade de trabalhar de grande repercussão aqui da região central do estado, de várias terceirizações que acabavam, né, inserindo trabalhadores contratados mediante empresa interposta em atividade fim da tomadora. Isso gerou uma avalanche de ações na justiça, porque tradicionalmente quem era contratado via terceirização atuava com identidade e funções com aqueles outros contratados diretamente, só que recebiam 1/3 às vezes do salário. E tinha uma jornada de trabalho bem mais elevada. Mais elevado. Então, a terceirização ela estabelecia nesse caso... A remuneração e a carga horária totalmente diferentes. Exato. Trabalhava bem mais e ganhava menos, sensivelmente menos. E isso acabou gerando, então, uma avalanche de ações pelo Brasil inteiro. E a terceirização passou a ser discutida, passou a ser debatida, né? Mas mais recentemente agora o STF, analisando a questão da terceirização, entendeu que sim, que tu pode terceirizar tudo, não só atividade meio, como também atividade fim. E essa legislação que se avizinhou agora, diz inclusive que se tu quiser terceirizar, quarteirizar, quinteirizar, tu pode. Isso nos traz uma preocupação muito grande, porque a terceirização ela ocupa um grande percentual
né, do número de processos que estão na Justiça do Trabalho hoje, que correm na Justiça do Trabalho hoje. E a administração pública, no geral, é quem abusava muito dessa modalidade de contratação, fazendo licitações que às vezes eram vencidas aqui no Rio Grande do Sul por empresas lá da Bahia, lá do Ceará, de estados longínquos, e a respeito da qual a gente não poderia efetivamente ter uma análise aprofundada da sua idoneidade, e que quando se aproximava daquele fim contratual, fechava as portas e não pagava nenhum daqueles 10, 20, 30, 80 ou até 150 funcionários que contratavam. Né? Impressionante. São pontos assim que muitas vezes, para quem está do outro lado, não tem a ideia, né? A gente até, não sei se me permite tocar, nós falamos antes de iniciar o programa também de alguns casos extremamente relevantes de indenizações altas com questões de acidentes, né? De assaltos, né? Que às vezes tu está ali um terceirizado, né? Trabalhando, fazendo, essa questão é muito importante, né? Exatamente. Então, isso tudo se insere naquela prática, naquele programa de governança trabalhista que nós temos tentado estabelecer. Eu, como professor universitário na área do direito do trabalho, como advogado atuante, né, o meu próprio trabalho de doutoramento agora foca nessa questão da governança. Então, eu tenho procurado medidas de tentar diminuir ou mitigar riscos a médio ou longo prazo. Né? Seja uma relação de terceirização, seja uma relação de contratação direto, o fato é que sim, é preciso abrir os olhos para esse tipo de evento que, a médio ou longo prazo, Marion, olha, pode inviabilizar a continuidade da prestação de serviço de empresas até de grande porte. Tive a oportunidade de trabalhar num caso em que houve uma indenização de R$150 mil contra uma empresa em razão de que um trabalhador estava usando uma serra policorte e ele removeu aquela proteção do disco. Funcionário mais antigo, né, mais acostumado, mais experiente, acostumado a fazer do jeito que queria, a empresa negligente na hora de fiscalizar, né, essa manutenção ali da proteção, do equipamento, né? Ele acabou tirando e cedeu o disco, e o disco atingiu o rosto dele, mais ou menos nessa parte aqui, e na hora de liquidar o processo, 150 mil de indenização. Claro que nós temos casos em que nós temos um óbito do trabalhador que são valores muito mais elevados, mas o que me chamou a atenção nesse caso dos 150 mil é que o meu cliente disse, olha, tu sabe quanto que eu preciso vender para pagar uma indenização de 150 mil? Porque ele precisa vender muito para no líquido sobrar todo aquele valor. Né? Então eu aproveitei aquele caso para dizer para ele o que eu digo aqui hoje, aproveitando a grande audiência que tens, que é preciso acordar para esse tipo de situação, é preciso mudar essa cultura e enxergar uma advocacia preventiva mais do que nunca como um investimento e não como um prejuízo. Pelo que deu para entender, Wagner, da importância de antes, por exemplo, de tu fazer um contrato com uma terceirizada, tu ter um profissional ali que te dê tanto para quem está contratando como para quem vai ser contratado, né? Exatamente. Então, podendo ser 1 ou 100 ou 200 ou 500 empregados, né? Exatamente. E essa análise... Isso aí não custa caro, né? Não. Essa análise ela tem que se dar por um profissional da área do direito. Por que eu digo isso, Marion? Porque nesse modelo de governança trabalhista que a gente desenvolve, nós precisamos no mínimo de 3 sujeitos. Um dos sujeitos é quem toma a decisão pela empresa, o outro sujeito é o advogado, especialista na área trabalhista de preferência, e o terceiro sujeito é o contador. Nós vivemos um momento hoje em que as empresas tradicionalmente têm um contador contratado permanentemente, mas não tem um advogado. O melhor dos mundos era que tivéssemos os 2 profissionais. Mas, numa situação como essa de revisão contratual, justamente por todas as empresas terem contador, acaba que quem revisa um eventual contrato é o contador. Então, o que eu venho defendendo já há algum tempo é que a gente preserve, né, as atividades de cada profissional. Eu, por exemplo, no dia a dia do direito do trabalho, né, hoje mesmo tive uma intimação num processo em que eu tenho que apresentar um cálculo de liquidação. Eu sei que vários colegas advogados utilizam alguns programas de computador para esse cálculo, mas, sinceramente, eu prefiro deixar para alguém da área da contabilidade. É para isso que esse profissional estudou. Exatamente. E eu tenho um medo muito grande de, daqui a pouco, querer chamar essa responsabilidade para mim e lesar o meu cliente. Daqui a pouco eu tenho um cálculo que seria 200 mil e eu ajusto o programa lá de computador e cobro 130.
Então, eu jamais me permitiria, numa condição como essa, gerar qualquer Já tipo... tem um profissional específico para essa área. Cada um na sua, como se diz, falando grosseiramente. Exatamente. Cada um na sua Exatamente. área. É verdade. Mas o melhor dos mundos é esse. Uma governança trabalhista estabelecida através desses três sujeitos. E como tu vê, assim, Wagner, questões que envolvam até a nível federal, melhoras, leis que possam vir, tem alguma coisa em estudo, tem alguma coisa para ser aprovada? Tem muita coisa correndo, né? A própria reforma trabalhista que entrou em vigor em 2017 já corre um outro projeto que quer reformar a reforma. Então, hoje em dia, é muito simples criar um projeto de lei, né? O que a gente tem que fazer é acompanhar e tentar refletir, né, de maneira apropriada a esse respeito. Eu, em sala de aula, debato muito isso com os meus alunos, né? Eu digo que, efetivamente, a nossa CLT era de 1943, continua sendo, mas essa reforma de 17, ela era uma reforma necessária? Sim, era uma reforma necessária. Mas o que eu questiono não é a reforma em si, eu questiono a maneira como aconteceu. Uma votação, né, do dia para a noite, na calada da madrugada, mediante liberação de emenda parlamentar, e um projeto que altera e interfere na vida de praticamente toda a população brasileira. Então, eu acho que está mais que na hora da gente criar projetos de lei e alterações legislativas com mais responsabilidade, com mais reflexão, né? Porque a legislação não é algo que hoje a gente pode fazer dessa forma, amanhã de outra, ou ficar nessa insegurança jurídica de cada dia ter uma medida provisória nova, né? Pois é, bom, são tantos casos que eu ia até também te questionar, e mais ou menos tu já desse uma passada, assim, essas empresas, por exemplo, que sofrem, vou dar um exemplo aqui no caso da Boate Kiss, por exemplo, né, que incendiou, queimou, né, acabou, digamos, se dissolvendo de certa forma a empresa. Como é que fica a questão trabalhista, os funcionários, né? Marion, os trabalhadores eles nunca podem sofrer nenhum prejuízo pela modificação estrutural ou societária da empresa. Se a gente for analisar, nesse caso da Kiss, houveram, né, e aí isso é de conhecimento público, várias ações perante a Justiça do Trabalho em que cobraram ali, né, da empresa, né, os haveres rescisórios, né, inclusive indenizações, pelo episódio que aconteceu e que marcou, né, negativamente aqui a história da nossa cidade. Mas no dia a dia são várias as empresas que fecham as portas, outras que acabam entrando em recuperação judicial. E nesses casos, sim, os trabalhadores eles sempre têm direito às suas verbas rescisórias e aí entra em campo, né, a figura importante do advogado, agora o advogado que atua em favor do reclamante, né, que vai atrás, né, de eventuais bens que possam responder por esses créditos. Eu lembro que aqui em Santa Maria teve um caso de uma autoescola que fechou as portas, eu tenho a oportunidade de trabalhar nesse caso, e fechou da noite para o dia. Em Paraíso do Sul também uma fábrica de calçados, fechou as portas da noite para o dia sem avisar ninguém, carregaram todo aquele maquinário, os trabalhadores chegaram para atuar, 48 funcionários, a maior empresa da cidade, e não tinha mais empresa. Todo mundo com carteira de trabalho em aberto, sem alvará para seguro-desemprego, sem alvará para saque de FGTS. Nossa. Tive casos de clientes ali, Marion, que ficaram 3 meses e meio, 4 meses sem água e luz em casa. Acredito. Uma população assim, extremamente vulnerável do ponto de vista econômico, trabalhadora no sentido forte do termo. Doutor, a gente está praticamente se encaminhando aí para o final do nosso programa, né? E certamente virá outras vezes, porque são assuntos que têm sempre uma sequência, né? O que assim mais gostaria de abordar, que eu achei interessante nós passar para os telespectadores aí também? Eu acho que a gente tem que ficar esperto, Marion, né? Tem que refletir um pouco mais sobre esse cenário de constante mudança que tem que ser apresentado. Eu acho que mais do que nunca a população ela tem hoje algo que há décadas atrás nós não tínhamos, que é o acesso à informação. Hoje todos os sites dos tribunais eles colocam à disposição o acompanhamento do seu processo, né? Então, os clientes, eles às vezes ficam sabendo antes do que o próprio advogado, pelo volume de processos que a gente não consegue, né, infelizmente, ficar acompanhando, né, todos os nossos processos. A gente acaba tomando ciência mesmo quando é intimado. Então, é fundamental, eu acho, trazer esse esclarecimento. Procurem os seus direitos, tanto o empregador quanto o empregado, né? Porque eu vejo, no aspecto empresarial,
Tem muito empregador, Marion, que paga errado, mas não é por má fé. Má fé. É por ignorância. Ignorância no sentido de desconhecimento do que a lei determina. Né? Claro que tem aquele que também sabe que deveria pagar e não paga, mas a maioria é por ignorância. Até para fechar, me surgiu também, a gente parte do princípio que todos são pessoas honestas, profissionais extremamente qualificados, mas da questão mais importante de tudo é que a gente sempre tem aquele ditado, entrou na justiça, é certo que vai ganhar. Mas vai muito de tu entrar na justiça, mas pedir realmente aquilo que tu tem direito, né? E aí está em contratar e buscar informação de um profissional competente da área, né? Exatamente. Eu acho que uma boa análise, um bom filtro daquilo que o trabalhador está alegando ou daquilo que o empregador também diz é fundamental. Eu sempre tive esse cuidado, mas a reforma trabalhista ela procurou trazer essa modificação de posicionamento. Mas tu sabe, Marion, que dados oficiais do Tribunal Superior do Trabalho e do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região desmistificaram um pouco esse culto do que, na Justiça do Trabalho o trabalhador sempre ganha. Ele ganha absolutamente tudo que pede em 2% dos processos apenas. Tá? E 41% acaba resultando em acordo. Porque ainda que a empresa pague alguma coisa em juízo, primeiro que ninguém paga nada se não deve nada. Para te fazer um acordo na Justiça do Trabalho, enquanto empresa, tu tem que enxergar um risco. Tá? Então, assim, Justiça do Trabalho, tu pode parcelar, pode fazer uma composição que seja vantajosa. Eu já vi empregadores que pagaram em 40 parcelas. E ao longo desses 40 meses, sem juros e sem correção, onde é que tu encontra isso hoje? Foi feito um acordo assinado e ambas as partes, de certa forma, saíram satisfeitas, né? Exatamente. Porque a pessoa recebeu, a empresa está pagando dentro do que ela pode, né? Exatamente. E aí você mantendo nessas questões. Bom, eu gostaria de agradecer, Wagner, a tua presença aqui, te desejar sorte nessa empreitada nova aí. Não sei se tu quiser deixar o teu contato no WhatsApp, o pessoal pode te procurar nas redes sociais aí para consultas, enfim. Certo. Está disponível aí. Eu queria agradecer, Marion, a oportunidade de retornar a casa, visitar os grandes amigos que sempre tive aqui e agradecer o fato de passa ano e entra ano e eu sempre ser tão bem recebido aqui. Né? Bacana. Contem sempre comigo, eu estou sempre à disposição. Para aqueles que nos assistem, o meu telefone então 981 32 98 27, 981 32 98 27, telefone WhatsApp, e-mail advwagnerpompeu@gmail.com, advwagnerpompeu@gmail.com, Wagner com W, né? Com W. E precisando, eu estou de volta. Aí, bacana. Aí a gente fica muito feliz, né, em poder ter os amigos, né, as pessoas que realmente estão aí também dispostas sempre a ajudar, sempre que se busca algumas orientações, informações, não só para nós, mas como todo mundo sempre é bem recebido aí. Conversei aqui então com o Dr. Wagner Pompeu, nosso querido advogado aí, também agora com consultoria, professor universitário. A direção de imagens e direção de áudio do Ademir Lima, a central de jornalismo da Janine Appel, a direção administrativa da Thaís Trevisan e o comando geral aqui do nosso canal 19 do André Trevisan. Até o próximo Roda Brasil, amigos. Obrigado. Programa Roda Brasil, amigos. Oferecimento ATU, Associação dos Transportadores Urbanos de Passageiros de Santa Maria. EP Mecânica Multimarcas, Rua 24 de Fevereiro. Universitária Seguros, o nosso compromisso é a sua segurança. Walter Beltrame, esse é o nome em materiais de construção. Mercado Santa Marta, as melhores ofertas da Rede Super, Avenida Alcides Roth. Ótica Norberto, profissionais qualificados para o seu atendimento. Galeria Chami. Restaurante do Vitor, buffet livre e por quilo, Rua Visconde de Pelotas e Avenida Tênis Clube. Programa Roda Brasil, amigos, na frente e em todas as frentes.